Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Vamos cantar. Olá, boa noite para você que se conecta conosco em mais um culto online, que Deus possa ministrar poderosamente ao seu coração nessa noite. Nesse tempo, eu quero meditar com você a respeito da seguinte questão. O tema da nossa mensagem dessa noite é graça em tempos sem graça. E essa reflexão que eu vou partilhar com você nessa noite, ela surgiu enquanto eu ali me preparava para a nossa EBD dessa manhã, quando nós meditamos acerca da vida de Noé. E se porventura você não teve a oportunidade de assistir, então eu te convido também a assistir aqui na nossa página. Só você procurar, você vai achar
o vídeo da Escola Bíblica Dominical desta manhã. E durante, então, esse tempo de reflexão, de estudo acerca da vida de Noé, nós nos deparamos com um texto que encontra-se lá no Gênesis, no capítulo 6, no verso de número 8, que vai dizer o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E eu confesso para você que a partir desse momento, então, quando li aquele texto, eu comecei a pensar o que seria essa graça. O que era achar graça aos olhos do Senhor? E a conclusão que eu cheguei é que, na verdade, achar graça é ser achado pela graça. Eu cheguei à conclusão de que a salvação é um tropeço na graça. Se de um lado o homem ele sofre a queda no Gênesis, como a gente costuma usualmente falar, e aí a partir dessa queda, então, ele agora é condenado a viver longe do seu Criador, e a partir disso, então, se dá toda a narrativa bíblica desse Deus que vai restaurar, que busca resgatar a criação perdida e redimi-la. E por outro lado, então, nós podemos sim dizer que a salvação é um tropeço nessa graça, porque na verdade, quando nós a achamos, é porque ela nos achou. Pode parecer um paradoxo, uma contradição, mas é isso que a Bíblia também diz a respeito do amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, o fato que quando nos é revelado esse tesouro da graça, isso é de fato maravilhoso para nós. Mas nós precisamos entender então o que vem a ser essa graça e as implicações dessa graça em nossa vida. E a partir disso eu quero construir então essa reflexão nessa noite, usando um outro texto. Muito embora, como disse, foi a partir do texto do Gênesis, a história ali de Noé, do fato de ele ter achado graça aos olhos de Deus, que Deus começou a ministrar no meu coração essa mensagem. Mas o texto base para a nossa reflexão dessa noite encontra-se na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 17 e 18. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja ali de Tessalônica, no capítulo 5, versos 17 e 18, que vai nos dizer o seguinte: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí o verso de número 18 vai dizer o seguinte: em tudo dai graças. Você que nos acompanha e que, por certo, já ouviu, né, algo que eu já mencionei algumas vezes, né, diante da nossa comunidade, ali no templo, diante da nossa igreja, é que dar graças em tudo não é dar graças por tudo. Nós podemos dar graça em meio ao desemprego, em meio à crise, em meio a uma pandemia. Mas não significa que nós temos que dar graça por estarmos desempregados, por estarmos talvez acamados, ou por estarmos sendo atingidos por alguma forma por essa pandemia que tem assolado a nossa humanidade. Mas o fato é, dar graças em tudo não é necessariamente dar graças por tudo. Mas olhando para esse texto, fica muito claro para nós que o dar graças aqui tem a ver com gratidão. Diz respeito à prática de ser grato. E aí então vem a pergunta, afinal de contas, o que é a graça? A graça ela pode ser descrita de muitas formas, a partir de determinados contextos. Cada contexto pode nos trazer ou nos colocar diante de um significado diferente para a graça. Dentro das muitas áreas de conhecimento humano, uma delas é a área da linguística. E dentro da área da linguística, que estuda, né, toda essa parte da comunicação oral ou mesmo escrita, há uma classificação de algumas palavras que são consideradas como polissêmicas. O que é uma palavra polissêmica? O que é isso, pastor? Uma palavra polissêmica é uma palavra que pode ter mais de um significado a partir de determinado contexto. Por exemplo, se eu digo para você que nos assiste nessa noite a palavra manga, o que é manga? E aí você pode, alguns que estão nos assistindo, talvez pudesse pensar, manga é uma fruta. Outros talvez vão dizer, não, manga é um pedaço da blusa. Outros ainda podem dizer que manga é um problema, né? Vide que nós temos uma expressão aí, talvez mais recente, que é chupa essa manga, ou seja, resolve esse problema.
Observe, a palavra mame, então, ela ganha vários e diferentes sentidos e significados a partir de determinado contexto. E o mesmo acontece, então, com a graça. A graça, ela pode ter vários significados a partir de determinados contextos. E aí, graça, então, pode ser ou ter o sentido de um produto ou um serviço que é adquirido sem um custo, né? Você pode usufruir desse serviço ou desse produto de graça. Então, observe, a graça aqui nos remete a algo que você pode usar ou adquirir sem necessariamente ter uma despesa financeira, um custo financeiro. Mas graça também pode ter o sentido de algo alegre, algo divertido. Né? Você assiste um determinado filme ou vê um determinado programa e fala, nossa, aquele filme é uma graça, aquele programa é uma graça. Ou até mesmo uma pessoa, fulano é uma graça, ou seja, aquele filme ou aquela pessoa é divertido, é alegre. Então a graça pode nos remeter a algo que é adquirido sem um custo financeiro, mas também pode ser usado para nos remeter a uma alegria que determinada situação ou pessoa possa nos causar. Mas não só isso. Graça também, e aí talvez você que tem mais idade, que nos assiste essa noite, talvez você já tenha usado, ou já tenha ouvido alguém dizer o seguinte, ao tentar descobrir o nome de uma pessoa, você pergunta, qual é a sua graça? E aí observe então que a graça nos remete à questão de identidade. Qual é o seu nome? Como eu posso te identificar? Mas há ainda o conceito teológico da graça, que é o que nós vamos definir aqui como sendo um favor imerecido, como um presente que Deus nos dá e que nós não merecemos. E acho isso então interessantíssimo, acho isso muito engraçado, porque cada um desses muitos significados que a graça pode ter, que a palavra graça pode ter na nossa vida e nos seus mais diferentes contextos, nós, quando olhamos para Cristo, quando por Ele somos alcançados, nós então podemos absorver e vivenciar cada um desses muitos aspectos da graça. A graça, ela pode ser essa confirmação de algo que nós podemos receber ou usufruir sem custo, porque a graça de Deus, ela foi nos dada gratuitamente, foi nos dada de graça, o que não quer dizer que é uma graça barata. Né? Há um teólogo, Dietrich Bonhoeffer, que ele vai escrever um livro sobre o Sermão do Monte, chamado Discipulado, e ele faz um contraste entre graça barata e graça cara. A graça que nos foi ofertada gratuitamente, que nós usufruímos de graça, ela teve um alto preço. E esse alto preço foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas a nós ela foi dada, portanto, de graça. Algo que não nos custou. Mas a graça também, a graça de Cristo também nos dá alegria. Porque a graça nos coloca diante da salvação. A graça nos coloca então diante daquilo que nos dá força, porque a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Davi, no Salmo 51, ele vai pedir a Deus, né, na sua oração, torna-me a dar a alegria da salvação. Então, se por um lado nós somos salvos por essa graça que nos foi dada de graça, essa graça também, por uma vez que nos salva, nos dá alegria. É uma graça engraçada, é uma graça que nos faz sorrir, porque agora não nos falta, e aí, motivos para sorrir. E se não nos falta motivo para sorrir, a graça também, então, na nossa vida ganha uma expressão de gratidão. A graça na vida do cristão é a confirmação de que não lhe falta e nunca lhe faltará motivos para agradecer. Mas essa graça também, então, revela esse conceito que, como nós já colocamos aqui, teológico, de um favor imerecido. E se a graça nos é dada porque nós não merecemos, a graça não revela tão somente a bondade de Deus, mas revela também a nossa indignidade, porque se eu não mereço algo, é porque eu não sou digno. E por que não somos dignos da graça de Cristo? Porque somos pecadores. E se somos pecadores, somos, consequentemente, imperfeitos. Então observa, querido, que é justamente o fato de eu e você sermos seres
carentes, seres imperfeitos, é que a graça ganha cada vez mais sentido e significado em nossas vidas. E nós precisamos ser gratos por essa graça que nos alcançou, por essa graça que nos achou, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E observe, a graça também revela que Deus não espera de nós, em hipótese alguma, uma perfeição. Por isso, então, durante a nossa EBD, nós temos falado sobre pessoas como nós, pessoas que se destacaram por suas qualidades, mas que mesmo em meio às suas qualidades, mesmo em meio às suas muitas habilidades, também havia nelas fraqueza, também havia fracassos, também havia vergonha, também havia pecado. Deus não espera do seu povo a perfeição. O que Deus espera de nós é o vínculo da perfeição, que é o amor. É isso que o apóstolo Paulo também nos escreve na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 14 e 15, aonde ele vai dizer o seguinte: e sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Mas a pergunta dessa noite é: como desfrutar da graça em tempos tão sem graça? Em tempos que são cinzentos, tempos aonde por vezes você não consegue olhar para tudo que está sendo colocado diante de nós, ao nosso redor, e identificar alegria. Olhar para aquilo que está ao nosso redor e na primeira percepção não identificar motivos para agradecer. Como desfrutar da graça em tempos tão sem graça? A resposta, então, ela está ali no texto que nós lemos, que é a base da nossa reflexão de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 17 e 18. Porque antes de nos convidar a dar graça em tudo, ou a partir das mais diversas circunstâncias nas quais nós possamos nos encontrar, Paulo nos orienta, o Espírito Santo do Senhor nos orienta através de Paulo, no verso 17 o seguinte: orai sem cessar. Orar, queridos, não é muito mais do que fechar os olhos. Orar é fechar aquele espaço turbulento que há em nossos corações e nossas mentes para focalizarmos tão somente na voz do Senhor. Orar é a prática de nos fecharmos para tudo aquilo que nos impede de ouvir a voz de Deus. Orar é o silêncio necessário para que nós possamos ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Orar é se colocar num ambiente de diálogo e conversa com Cristo. E o que é orar sem cessar? Orar sem cessar é ter a convicção de que nós podemos e precisamos falar com Deus a todo instante. É levar cativo a Ele os nossos pensamentos. Nas mais corriqueiras tarefas do nosso dia a dia, é cultivarmos a prática de estarmos num constante diálogo com Deus, falar e ouvi-lo falar conosco, através desse ambiente que é a oração. E quando então nós praticamos e cultivamos essa arte que é falar e ouvir a Deus através da oração, nós somos colocados diante da graça. Dessa graça que nos permite cumprir aquilo que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 10, nos insta a fazer, quando ele escreve o seguinte: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós tendemos por vezes a falar esse versículo de maneira errada: multiforme e graça de Deus. Não tem esse e, não existe esse conectivo, porque não são duas coisas diferentes. Na verdade, é uma graça que se manifesta de múltiplas formas. Multiforme graça de Deus. Essa multiforme graça de Deus que nos alcança, e que do momento que ela nos alcança, agora ela alcança outras pessoas, ela alcança aqueles que nos cercam. É essa graça que nós estamos a falar aqui nessa noite. E não somente isso, é a graça que nos é suficiente em tempos de dor, em tempos de sofrimento, em tempos de orações que não são respondidas conforme nós gostaríamos que fossem.
E é isso que o apóstolo Paulo nos lembra quando ele tem uma oração não respondida, ou melhor, quando ele, ao orar, recebe uma negativa de Deus a respeito daquilo que ele estava pedindo. Ele estava pedindo um alívio sobre um sofrimento. Ao passo que na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, ele diz o seguinte: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa é a graça que nos basta. O que nos basta é a graça de Cristo. A graça de Cristo que não se envergonha dos nossos erros, da nossa fraqueza, mas que a partir dele façam que Cristo habite em nós e que a pessoa de Cristo, que o Espírito Santo em quem nós habita, então, ele possa crescer ao passo que o nosso ego, que o nosso eu, ele venha a diminuir. É isso que João nos relata lá no seu Evangelho, no capítulo 3, no verso 30. É dessa graça que nós estamos falando. É dessa graça também que diante desse ambiente de oração, de adoração, desse momento de diálogo com o Senhor, essa graça que nós clamamos também por ela. Porque se a graça, por um lado, nos permite nos achegarmos a Deus, quando nós nos achegamos a Ele, mais pela graça dele, nós clamamos porque reconhecemos a necessidade dela. E é isso que nós vemos, por exemplo, também com Moisés, que está descrito lá no Êxodo, no capítulo 33, no verso 12 e 13, aonde vai dizer o seguinte: e Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Oração, diálogo, conversa de Moisés para com Deus. Ao mesmo tempo que Deus fala para ele que Deus achou graça na vida dele, que ele foi encontrado por essa graça. Por outro lado, Moisés fala, olha, eu quero continuamente ser achado por essa graça. Eu quero que o Senhor olhe para mim e continue achando graça. Será que quando Deus olha para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida que nos assiste nessa noite, será que Ele acha graça? E essa graça, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque à medida que nós somos inundados dela, à medida que nós cultivamos a graça de Cristo em nossas vidas, e sobretudo quanto igreja, nós podemos retomar então aquilo e aquele contexto que foi vivenciado pela igreja primitiva, descrita lá no Atos dos Apóstolos, que na verdade é mais o ato do Espírito Santo através dos apóstolos, no capítulo 2, no verso 47, que vai dizer o seguinte: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Quando nós somos achados pela graça do Senhor, essa graça, ela não passa despercebida por aqueles que nos cercam. Quando nós vivenciamos a graça de Deus enquanto comunidade, a sociedade, ela tem que reconhecer que esse povo da graça é um povo diferenciado, que há uma diferença positiva, uma diferença atraente no povo de Deus, que faz com que ele ache graça na sociedade no qual está inserido. E aí então surge uma outra pergunta: será que, enquanto igreja, nesse tempo, nós temos achado graça diante da sociedade que nos cerca? Precisamos entender e lembrar que aquilo que nós somos, enquanto comunidade, aquilo que nós somos na coletividade, é resultado daquilo que nós somos ou buscamos ser na nossa individualidade. Pessoas que no seu relacionamento com Deus negligenciam a graça, rejeitam essa graça, elas certamente irão refletir então esse comportamento no ajuntamento, na comunidade.
Por isso nós precisamos sim ser uma comunidade da graça, mas precisamos primeiramente nos perceber enquanto pessoas que por essa graça foram alcançados. Essa graça que também Paulo escreve a Tito, que veio trazer a salvação de Cristo Jesus. E assim nós poderemos, de maneira vibrante, de maneira confiante, entoar o cântico, o hino, né? Você que talvez é mais antigo, né? Conheça o hino de número 193, do Inário para o Culto Cristão, que em uma de suas estrofes vai dizer o seguinte: maravilhosa graça, traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. É essa maravilhosa graça que nós precisamos celebrar. É essa maravilhosa graça que nós precisamos nos focar. Que você possa perceber o quão agraciado você foi por essa graça que te alcançou, trazendo salvação, trazendo redenção, trazendo alegria, proporcionando a você algo que por si mesmo nenhum de nós poderia conquistar. Proporcionando gratuitamente a mim e a você aquilo que muito custou a Deus, aquilo que lhe custou a vida de seu único filho, a graça, a salvação. Então que você nessa noite possa seguir a instrução da Bíblia, a instrução das palavras de Deus contidas nas Sagradas Escrituras, que nos diz: em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus. E lembre-se, a vontade de Deus não pode ser mensurada tão somente por aquilo que nós vivemos nesse tempo, nesse exato momento. A vontade de Deus para nós transcende o tempo. A vontade de Deus transcende esse momento. A vontade de Deus é que nenhum dos seus se perca e que todos sejam salvos. É que todos possam desfrutar da casa que Ele mesmo já nos disse que há muitas moradas. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não reside numa circunstância. A nossa esperança não reside em objetos. A Bíblia já nos dizia, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, em quem nós confiamos? Nós confiamos na maravilhosa graça de Cristo, expressa através do seu sacrifício na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos redimir de todo pecado. Essa graça, esse presente que foi nos dado, sem nós sequer merecermos. Que Deus ele possa te abençoar nessa noite. Pai, muito obrigado, porque nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer nesse tempo, nessa noite, porque diante talvez dos muitos pedidos que já temos feito, também tomamos ciência, Deus, a partir da tua palavra, que maior que os nossos muitos pedidos, maior que a nossa lista de desejos, são os motivos que nós temos para agradecer. Pelo ar que respiramos, pelo privilégio de termos mais um dia, pela garantia de que, ainda que hoje seja o nosso último dia, o Senhor já nos garantiu a eternidade. Por sermos gratos por termos sido salvos sem nós merecermos. Pelo Senhor, apesar de quem somos e do que fazemos, ainda assim nos amar. Pela graça do teu perdão, pela graça salvadora que nos traz redenção. Ah, Senhor, quantos motivos nós temos para agradecer. Talvez alguns dos meus irmãos e irmãs não percebam, Deus, mas que diante das mais difíceis circunstâncias, que diante dos mais profundos e trágicos, ó Deus, sofrimentos que algum deles possa estar a vivenciar, que a partir das suas lágrimas eles possam ter os seus olhares limpos para enxergar a tua maravilhosa graça. Essa graça que nos traz vida perenal, que nos conduz a uma mansão real. A tua maravilhosa graça, a maravilhosa graça do teu Filho Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos, no nome que nós confiamos, naquele que é a nossa esperança. Senhor, muito obrigado. E que nós possamos, não somente nesse momento agora, de olhos fechados, de fronte, Deus, inclinada diante de Ti como reverência, mas que também no nosso dia a dia, ao longo das nossas atividades,
nós possamos continuar falando contigo e assim também cumprindo aquilo que o Senhor nos orienta a fazer, que é orar sem cessar. Muito obrigado, Deus, por essa noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar e que ao longo dessa semana você lembre-se que você foi agraciado, que a graça te alcançou e que você possa, nessa noite, eu quero te lançar um desafio diferente. Ao invés de colocar um pedido de oração, coloque um motivo de agradecimento, algo por aquilo que você pode dar graças. E que Deus te abençoe.